Glórias a Deus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons la mission de Mélanie. Ici, quand nous avons Kota, tout le monde a déjà, toujours on a posé la mission par la grâce de Dieu. Quand on a mission pour qui, nous sommes à Kalangomba, le Sambu. Venga Libota, venga Bandeko. Nous sommes déjà prêts à démarrer le programme de mission. Si quand nous avons le Nyonso, si quand on a Nzambe tomba mana pokwa lelo nangolupe na grâce na yeli kula ba moyo biso azanzambo to kolemba pete to kutika te ko kumisa na moyo sika kombo na ye ekuma makombo les la glorifier menga bande ko bisika baza sensibiliser libota menga famille et toujours banda déjà programme biso dans quelques instants azanzambo tozo lo nzambe tozo komisa nzambe elongo à travers le yemboyo tozo exacte kombo nzambe nzambe malamu bisika boza kosangana déjà tokomisa nzambe ensemble elongo na lo yemboyo nzambe bomoyo rendu à Dieu, c'est quand Nzambe Azarakumu, Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs, le Maître de toutes les choses. Azan Nzambe a tant pris circonstances, et que tika circonstances oyo, et même biso toujours tout puissant dans la présence taillée, et que tout tombe là na moment oyo, biso nyonso toza na banda, et que tout ganga tout fonga le mingomo na biso ko bata Yesu asankolo. Libelobi, tout genou fléchissera et toute langue confessera qu'il est Dieu. Si tu te combo na yo maman, combo na yezale levé, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, il est le maître de toutes les choses. Si tu as na kemo aneto la marie. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu as tous ça, tous banda programme na biso. Donc quand biso na biso bisika tozali. Azanzamba bomoy. Seigneur, te le merci, te prends mon Dieu zamala. On est tenu pour la propre le Seigneur pour là. Nous utilisons le Père grâce à vous à ta présence. Nous le pour mon Dieu pour massage les hommes Seigneur, pour la malheureuse à la mission d'âme. Évangélique qui nous souka était pour nous. La propre le Seigneur te met les présence à mon yo. Akamba biso évangélique qui nous souka. Atambu sabiso na sia grâce pe na sia ngolo na yo. Etende to sambela kina kondimana kombo na sumasia. Et te libota mobimba lokola mutu moko tolobi. Merci Seigneur Jésus. Tu dois acclamer très fort le Seigneur. Nani akokani nayo kokani nayo azalite oh awana sepena
Vamos levantar nossas mãos. Vamos agradecer o nome do Senhor soberano. Começamos a exaltar o nome do Senhor, Ele é bom. Ele nos concede a graça nessa noite. Vamos exaltar sua presença. Vamos exaltar Ele como Deus. Todos vão se encontrar, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Exalta o nome dele, eu vou. Comece a exaltar sua presença em Deus. Ele é o melhor que está falando. Comece a exaltar sua presença. Comece a exaltar sua grandeza. Ele é Deus que não mudou. A Bíblia diz que Ele era, Ele é, Ele vai ser sempre. Por isso nessa noite, seja uma noite que vamos exaltar o nome do Senhor. Onde você se encontra, onde você está com a família, você reconhece a valor, a grandeza de Deus. Comece a reconhecer a grandeza de Deus. Comece a exaltar o nome dele. Comece a celebrar o nome dele. Comece a exaltar o nome dele. Ele nos dá força. Ele é Deus que dá a vida. O Deus que nos concede a graça. Ele merece o nosso reconhecimento. Por isso viemos dentro a Ele. Exaltamos o nome do Senhor. Aleluia. Oh, merci à ton âme. Ça va battre les moments. On va battre les nappes. On va battre les foyers. On s'est dit d'abord. On s'est dit d'abord. On va te massager de son Dieu. Dans ta vie, chemin de connaissance. Oh Seigneur, tu as compris le Seigneur. Tu as compris le Seigneur. Tu as compris le Seigneur. Tu nous donnes des connaissances, Seigneur. Tu vas inventer par le roi de l'année. Moi, j'aimerais bien te voir. Et te souhaiter combien il est Dieu. Merci. Seigneur, à cause de votre responsabilité, à cause de votre responsabilité, nous te souhaitons, Seigneur, que ça ne va pas te faire.
Vamos adorar. Vamos começar a adorar o Senhor. Começa a adorar esse nome. Começa a adorar o nome do Senhor. Oremos onde nós nos encontramos. Começa a adorar o nome do Senhor. L'agneau de Dieu. Connaître le Dieu de la vie. Connaître le victoire de Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour t'élever, Adonai. Nous sommes là pour t'exalter, papa. Yesu ye musungie ema mosikana ujesi menena kokende kotamora Yesu ye musungie ema nanga mosikana uti menena kokende kotamora Yesu ye musungie ema nanga korona bolingo Vamos,
certainement milagres spirituels. On parle l'Esprit Saint. Silêncio na presença de Deus. Evangelista ele faz saber para nós. Atiki momo message na boca nzambe. Alobinkola lobela biso. Nkolo toye pana yo nzambe na nguya. Yes. Toye pana yo nzambe yo kaka mabonde. Papa yo zwaka adoration lokola un parfum de bonne odeur. Papa na butwa lelo yamba cette adoration Père de gloire. Comme une offrande oza agréable liboso na yo. Papa biso to limite konta na kati ya panique te. Mais nous sommes vivre par la foi venant de ta parole. Papa, ta parole est la vie, Seigneur Jésus. Papa, la Bible déclare dans moment de détresse. Dans moment de milelo babela kiyo. Yahweh yo tina kili lo babela kola kibango. Papa na butwa lelo toza na posa to yo karema ko ute pa. Toza na posa to yo ka maloba ko ute pa. Maloba me makakinya. Maloba me makabo moi pa. Aujourd'hui la vie tu es le chemin. La vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit-nous dans ta présence. Si quelqu'un est malheureux, il n'y a pas de gloire. Et apporter les bisous au il n'a pas quoi les lots. Si quelqu'un est malheureux, il n'y a pas de gloire. Et apporter vie dans ma botte, Seigneur. Papa, ton limite au temple, la malheureux. Malheureux, il n'a pas de gloire. Laisse que ta parole éclairerait ma vie, la bisou. Laisse que ta parole aime ma vie quand tu la bisou. Papa, si quelqu'un est comme Mosaï, Papa, qui était poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Papa, si quelqu'un est malheureux, où ta katina y est. Et la guerre m'a venant de toi. Gloire au Seigneur. De ta parole. Gloire au Seigneur. Obrigado, Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Obrigado. Fala conosco, Pai. Queremos ser de Ti, Pai. Queremos beber água vida. Queremos comer pão de vida. Fala conosco, Pai. Que essa palavra
Eza consola mitema. Tikete maloba na yo. Eza consolation. Tikete maloba na yo. Epangusa pizoli papa. Topela bisoto yo tano. Dans le nom puissant de Jésus. Comment on libongo papa. Peut-on le dire merci Seigneur Jésus. Obrigado, Deus Cristo. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Samba Zolokum. Shalom. Shalom. Dernier révérend au château fois que bon adorer receber aussi. Lokola révérend pasteur Masakelo Bakeza Malam Kotombo Lanzamboy. Nous allons ensemble consulter ceux qui nous avaient la bisoté. Nós temos outro Deus fora desse Deus. Banda nzambo yo bomo ezate. Fora desse Deus não tem a vida. Yende mutazo sala bisotoza. Ele que está fazendo que a gente possa existir. Sans ce Dieu, nous sommes perdus. Sem esse Deus, estamos perdidos. Merci beaucoup. Obrigado pela essa noite. Você que está nos seguindo ao vivo. Estamos juntos. Como uma pessoa só. Queremos exaltar esse Deus. Deus abençoe todos os servos desse lugar. Nous cherchons Dieu ensemble. Estamos aqui buscando Deus juntos. Nesse momento crítico. Nesse momento crítico. Amen. Amém. Nous sommes toujours dans le livre Esther, chapitre 4. Estamos no livro de Esther, capítulo 4. Verset 13 na verset 14. O versículo 13 até 14. Nous allons lire la parole du Seigneur. Vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Je crois l'obéir. Qui pour aborder un sujet qui est important. Ontem iniciamos assunto que é importante. Aqui comment faire face. Mostramos como podemos fazer em tant qu'église nesse tempo de crise. Como a igreja devant les lois établies. Diante das leis estabelecidas. Je crois que le plus grand combat où l'église a livré, ce ne sont pas contre les démons. Falamos que o grande combate que a igreja está livrando nós com os demônios. Mais c'est nécessairement contre les lois établies. Mas é contra as leis estabelecidas. Et que o monde a lobby histoire il y a Esther. Vimos ontem a história de Esther. Et que pour affronter des lois établies. Falamos para enfrentar as leis estabelecidas. Il faut être na génération ya Esther. Tem que estar na geração de Esther. Tu pensa aqui profil ya Esther. Abrimos o perfil de Esther. Tu Esther de son nom. Falamos que Esther, segundo o nome dele, étoile. Significa estrela. E tu que étoile azana une position et azana une fonction. Falamos que a estrela tem uma posição e temos uma função. La position ya étoile c'est la hauteur. A posição da estrela é a altura. Et la fonction de l'étoile c'est la lumière. E a função da estrela é a luz. C'est le rôle que l'église doit apporter à ce temps. É o papel que a igreja tem que levar neste momento. E logo a mi balé toca coloba é que Esther. Segunda coisa que falamos é que Esther élue parmi les choisis. Era uma eleita dentro dos eleitos escolhidos. Choisi que belé mais Esther n'zamba pona que comme une héroïne. Tinha muitos escolhidos, mas ela também era a única para ser escolhida. Bien aimé na loba chaque fois. Eu sempre falo. Là où les guerriers reculent, un héros ne recule jamais. Onde os guerreiros voltam atrás, herói não volta. Il n'y a pas beaucoup d'héros, mais il y a beaucoup de guerriers. Por isso que você vê, não tem muitos heróis num país, mas tem vários guerreiros. Na cata Israël, guerrier bazalaki belé, mais il a fallu que héros azalaka moko na kombo David. Dentro de Israel tinham muitos guerreiros, mas deveria ser herói só como
vie. etika ete nzambe asala yo héros na temps oyo critique. Deixa que Deus te faça um herói nesse momento Que Dieu crítico. fasse de toi un héros pour ta famille. Que Deus te faça um herói da sua Que família. Dieu fasse de toi un héros pour l'église. Que Deus te faça um herói dentro da igreja. Pourquoi pas pour le corps de Christ? Porque não é o corpo de Cristo. Alléluia. Amen. Comme ça tout tolobaki. Segunda coisa que falar, Esther azali juif. é um judeu. Tant que nous sommes juif. Como está falando do judeu, Les autres tindika biso na profondeur de logo babengi alliance. estamos levando uma coisa que a gente chama de aliança. Donc nyonso esalami na kata alliance. Tudo que está tratando dentro da aliança Ezalaka na support moko. tem um suporte. Yango tolobaki ke biso église. Por isso que falamos que nós, como a Nous igreja, sommes fortes non par nos prières. não somos fortes segundo a nossa oração. Nous sommes fortes non pour tosali beaucoup d'années dans le Seigneur. Não somos fortes porque vivemos muitos anos no corpo de Cristo. Mais il y a une alliance qui nous soutient. Mas há uma aliança que nos C'est substitui. l'alliance de É a Golgotha. aliança do Golgotha. Yango ezosala ete ata pandemie eza na mokili nous sommes sereins. Isso que está fazendo que mesmo que há pandemia no mundo, estamos aqui firmes. Bien-aimé, Bem amado, si tu n'es pas le peuple de Jésus, se você não é o povo de Deus, tango eza ya yo te. esse tempo não é sua. Mais pour na biso tango c'est une opportunité. Para nós também é uma Il oportunidade. faut que le monde reconnaisse le Dieu que nous O servons. mundo tem que reconhecer esse Deus que estamos aqui servindo. Alléluia. Amém. Et le long limite de partager quelque chose matinga la motema. Hoje gostaria de compartilhar conosco uma coisa que subiu no meu J'étais en coração. méditation na yeba lobile na zongi nini na ko partager na mokola. Eu estava meditando ontem quando eu voltei para saber o que eu vou falar hoje. Mais le long na butu Esta noite na loti ndoto mo bizarre. eu tive um sonho estranho. Na ndoto wana nazolota. Neste sonho eu estava sonhando. Donc et qui mbalamo c'est vraiment une vision. Chegou subitamente, era uma visão. Je voyais toquer na prison moko. Estava vendo, estava numa prisão. Prison ozaki tellement munene. Essa prisão estava bem grande. Nazaki na mwasi nanga. O pastor estava com a sua esposa. Tokomi na prison wana. Chegou nessa prisão. Bato baki epele ya sakana te. Tem muitas pessoas. Bango nyonso baki na teni moko. Todas as pessoas estavam só um vestido À só. part ba visiteur. Fora dos visitantes. Zozaki na teni na biso ya ndako. Nós tivemos o nosso vestido de Et quand casa. tokomi na prison, Mas quando chegamos para a nayebi te prisão, moto tokende ko visiter. eu não sei quem é essa pessoa que a gente foi lá visitar. Mais à ma grande surprise, Mas ficou muito surpresa. nake komona ba pasteur moko onga na yebi. Eu vi alguns pastores que eu conhecia. Ce sont des prisonniers. Eram os prisioneiros. Na mitu na bimenzam. Ou eu me pergunto, Deus, Pasteur on auto sola na yebi il y a 3 jours. esse pastor, conversei com ele há Mais 3 ayo dias. sala nini na prison. O que ele está fazendo aqui na Oli prisão? azala visiteur mais yé pas a O détenu. fato de ser visitante, ele está bem prisioneiro também. Apusani peme nanga. Ele se aproximou diante de mim. Ando sola nanga. Começou a conversar Ando comigo. metera ma solo asali soki crime soki ndeni Começou a contar uma história que ele cometeu um crime, não sei, uma coisa assim. Après wana nake komona ba meninga quelque part. Depois lá, me levou num lugar. C'est comme si il y avait 3 églises et Kangama. Como estava 3 igrejas que estavam Et l'église on bazo tonga yango. Aquelas igrejas estavam construídas. Ezaki inachevé. Ainda era inacabado. Siko na ba église wana. Nessas igrejas, Église na biso ndio ezaki ke na kati. a nossa igreja estava no meio. Mutu também. moko aye. Alguém chegou, Limbisanga. me perdoa. Gamba ba fachi. Aquele lado lá. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Aye asali biso ku. Aquele irmão chegou, nos fez um golpe. Abotoli place sur l'église ezalaki. Ele pegou aquele terreno onde estava a igreja. Na même moment, No mesmo momento, namoni ex-première dame à Kinshasa kuti. eu vi o ex-primeira dama do Congo Na kati église wana. dentro dessa igreja. Na même moment, No mesmo sœur tempo, moko azalaki protocole. uma irmã que era protocolo, Asengi apesa témoignage. ele pediu para dar um testemunho. Olie bato bazela bamona eloko nzambe asala ye kati na ye. Em vez das pessoas esperar o que Deus fez na vida daquela Abandi mulher, directement pour dévoiler vie secrète ya pasteur wala botolaki biso église. ele começou subitamente a falar mal daquele pastor que pegou a igreja. L'église eyaki pleine. A igreja era cheia. Mais mbala moko église bando panza. Subitamente a igreja começou a se Na destruir. sutu moki na pombi. Eu saí no som. Nabi nzambe o ndoto nini Eu yo. falei, Deus, que sonho. Et pendant la journée banda o déranger nga Durante makasi. o dia estava me perturbando muito, estava me atrapalhando muito. C'est alors que nzambe apesi nga un message. Aí Deus me deu uma mensagem Que à 7 ans, que
que neste tempo nous devons beaucoup soutenir les hommes de Dieu. devemos sustentar os homens de Deus. Il y a beaucoup de pasteurs, Há muitos pastores, beaucoup de ministres de Dieu. muitos ministros de Deus Oyo toyebaki, que sabem oyo somente applaudissaki, que ele aplaudimos, oyo baonde koloba tozoloba que amen, estava falando amém, oyo bazalaki bamantor, que era um mentor, mais lelo mas hoje baza na kati ya prison ya diable. está dentro da prisão do diabo. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bible lobby. Bem amado, a Bíblia diz, C'est par un prophète qu'Israël fut conduit. é pelo profeta que Israel foi Et conduzido. c'est aussi par un prophète qu'Israël fut libéré. E também pelo profeta que Israel foi libertado. L'homme de Dieu L'homme de Deus a une grande place dans notre vie. há uma grande, tem um grande lugar. Si nas tu nossas n'arrives vidas. pas à comprendre jusqu'à présent, rôle, il y a pasteur na yo. Se você ainda não está entendendo o papel do seu pastor, Na na sua tango il y a vida, crise. neste momento da Pour crise, vivre véritable crise. você vai viver uma verdadeira crise. Lobelanga amen. Fala amém. Lobi tolobaki. Ontem falamos, Faut à la génération Esther. você tem que ser uma geração de Esther Pour affronter tant la crise. para enfrentar esse tempo da crise, Pour faire face à la loi établie. para enfrentar essas leis Ce n'est estabelecidas. pas facile pour affronter la loi. Não é fácil de enfrentar as leis. Bien aimé, Lélo, Bem amado, dans hoje la telle c'est l'une des stratégies. vou te mostrar algumas estratégias Pour épaisser sous para te force. dar mais força Pour affronter la loi para établie. enfrentar essas leis. Esther alobaki. Esther Selon falou, la loi ya mboka oyo. segundo a lei desse Demande país, bazo pesanga. esse pedido que está me C'est fazendo pratiquement é impossible. praticamente Mais impossível. il a fallu Mas la deveria présence d'une a personne. presença de uma Na pessoa kombo ya no Mardoché. nome do Mardoqueu. Lobana no Mardoché. Fala Mardoqueu. Mardoché. Mardoqueu Azalaki oncle ya Esther. é o tio da Esther. Abokoli Esther. Ele criou Esther. Azalaki na Ele Esther. estava junto com ela. Ti Esther akomi reine. Até Esther chegou aí. Mardoché azalaki toujours lié à sa nièce. Mardoqueu era sempre ligado com o seu tio. Nanga lobele com a sua- église, com a sua lelo. prima. L'église n'est pas forte si ton Mardoché n'est pas fort. A igreja não é forte se o Mardoqueu não é forte. La force ya Esther est où t'auras pas Mardoché. A força da Esther estava vindo do Mardoqueu. Maloba ya Mardoché. As palavras do Et Mardoqueu bouleversé qui pensait Esther. bouleversou o pensamento de Esther. Esther a son mot la barrière. Esther estava vendo uma barreira. A un mot la blocade. Estava vendo um blocado. À cause d'une loi. Por causa de uma Mais lei. Mardoché a tineli maloba. Mas Mardoqueu viu as À palavras. cause ya maloba wana. Por causa dessas palavras, Via Esther ezaki révolutionnaire. a vida de Esther era revolucionária. Bien aimé. Bem amado. Wana posa ya Mardoché na temps ya crise. Precisamos dos Mardoqueu nesse período da crise. Parce que Dieu Porque ne Deus se révèle qu'au travers de ses se serviteurs. revela somente nos seus servos. Quand les gouvernements n'ont rien à dire, Quando o governo tem nada a dizer, les hommes de Dieu peuvent dire quelque os chose. homens de Deus podem falar algo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém está me entendendo? Alléluia. Aleluia. Un jour, Dia, Israël n'a qu'à désert. Israel dentro do deserto Baki nzala. estava com fome, Balele pa ya nzambe. chorou diante de Deus. Tozolia te. Nós estamos aí, Deus está Nzambe comendo. yoki mawa. Deus estava Atindeli bango biloko ya kolia. enviou as comidas para Ne ele. balamuki na tongo. Quando se levantou de manhã, Bamoni biloko mo bizarre. ele vê as coisas estranhas. Babi, qu'est-ce que c'est? Falou, o que é isso? C'est quoi ça? O que é isso? Na munoko ba hébreu ba benga ngo manhu. Na língua dos hebreus chamado Manu. De ngolo ba qu'est-ce que c'est? Significa dizer o que é. Mutu ayebaki te soki eza nini. Ninguém sabia que o que Mais é. bazolela nzala. Mas estava com fome. Biloko ya kolia eza te. Não estava com Or il y comida. avait la nourriture tout près d'eux. Teve a comida perto dele. Babi ntango bazolela. Quando estava chorando, Mardoché na bango atelemi. Mardoqueu se Na levantou. kombo ya Moïse. No nome do Alobi na bango. Falou para C'est ele. le pain qui est descendu du ciel. É o pão que desceu do céu. C'est la nourriture du ciel. É a comida do céu. Kaka ntango Moïse alobi, c'est alors que bazwaki mpe baliaki. Somente quando Moisés falou aí que ele pegou e comiram. Donc mpona loba na yo que s'il n'y a pas Moïse, s'il n'y a pas Mardoché, Ele vai falar que se não tem Moisés, se não tem c'est Mardoqueu, difficile de connaître le é chemin. difícil conhecer o caminho. Alléluia. Alléluia. Yango Esther Por isso Esther azalaki na coach na ye. teve mentor para ele. Église eza na posa ya coach en ce A moment. igreja precisa dos coaches nesse momento. Yango tokamwa te. Por isso não se estranha Soki não. tozoyoka bascandale na bascandale. Quando você está ouvindo escândalos, Parce que diable ayebi. porque o diabo sabe. On frappera les bergers et les Vão brebis bater se os disperseront. pastores e os ovelhas vão se despedir.
dire. Dans la même au temps de la Bible, Oh, le temple de la Bible. les rois étaient bien protégés. Os reis estavam bem protegidos. Bien protégés. Bem protegidos. Et non, comme ça, là, Uma coisa que me estranha. armée, ça, mon ennemi. O exército é bem maior. Mais au moment là, armée, il y a ennemi. Mas você sabe que é o exército do Ceux qui inimigo. vont attaquer. Quando vem para atacar, Parce qu'il va prendre ma soldat et même à la roi. não olha o soldado, mas estão seguindo somente o rei. Donc dès que roi couille, Significa dizer quando o rei cai, et non, que la force aussi est tombée. significa dizer a força caiu também. Il y a un qui na David. Por isso falando do Davi, Toi, tu es plus. Donc, aux années qui 10 000 de nous. você vale 10.000 porque não. Qu'est-ce qu'il y a au David? A sua cabeça Donc, ils ont représenté plus de 10 000 soldats. representa mais de 10.000 soldados. Donc, un leader Líder. a un mot à dire en attendant où il y a crise. Há uma palavra para dizer nesse momento da crise. S'il y a un pasteur qui est distrait en ce moment, Se há pastor que é distrait, parce qu'il y a des gens distraits, porque há uma pessoa que são distraídas. il ne comprend pas tant on te commis. Não está entendendo que o tempo já chegou. Donc, pour les gens, c'est normal. Para ele tudo está seguindo normal. Bien aimé, Bem amado, coronavirus, c'est hier. esse coronavírus chegou. Et les cas. Vai passar. Après la crise, qu'est-ce qui viendra? Depois da crise, o que vai vir? Et on a le chaque fois. Por isso que cada vez Nous avons 3 temps principaux dans notre vie. temos 3 tempos principais nessa vida. Le passé, O passado, le présent o presente et le futur. e o futuro. Alléluia. Alléluia. Et nous devons vivre en fonction de ces 3 temps. Devemos viver em função desses 3 tempos. Notre passé peut nous réclamer. Nosso passado pode nos reclamar. Le présent peut nous stresser. O presente pode nos estressar. Et le futur reste flou devant Mas nous. o futuro ainda é mistério Alors, para nous nós. allons penser à un homme de Dieu. Precisamos do homem de L'homme Deus. de Dieu O homem de qui nous Deus donnera la réponse vai nos dar a resposta. concernant notre passé, Segundo o nosso passado, concernant notre présent, segundo o nosso et il va presente, préparer notre ele futur. vai nos preparar nosso futuro. Alléluia. Alléluia. Et donc, Esther, Como Esther, nous allons penser à Mardoché. precisamos do Mardoqueu. On a battu que nous allons s'embêter là. Não fala que é o ouro. Zambe na yoka kaye. É o ouro, sempre ouço Ayoka Deus. Zambe. É o osso Deus. Zamba lobela anga. Deus fala. Zamba ko lobela yo. Deus pode falar Mais contigo. na bakamusu nzamba lobela yo ozalaman. Mas há uma pessoa que pode falar que é amado. Soko zu explication Se te. você não recebeu uma O explicação, sundola yango nzoka neza ki makama destiné. você pode deixar mana para não saber que é o destino de C'est Deus. pas pour rien que Dieu a établi des hommes de Dieu dans l'église. Não é por em vão que Deus estabeleceu os homens de Deus na igreja. Tozala tangu ya intermédiaire. Estamos aqui no tempo de Posa intermediário. ya Nzambe. A vontade de Deus. Alingaki que tozala un royaume de Ele sacrificateurs. quer que nós sejamos reino dos Mutu sacrificadores. nyonso Todas as pessoas. ayoka Nzambe. Ouça Deus. Mais Israël Mas Israel, barejetaki grâce. eles rejeitaram a graça. Babi non, 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 non. Ele fala, não. Présence eza somo. A sua presença é um Não dá pra suportar mais terrível até. para nós. Ninguém pode suportar. Yango mokolo wana Nzambe azwaki notion intermédiaire. Por isso que Deus colocou uma noção de Il a intermediário. placé des prophètes. Ele colocou os Bayoka profetas. Nzambe Ele pour ouça transmettre au Deus para peuple. transmitir ao povo. Baza intermédiaire. Eles Um intermediários. Ponto. Une intercession Uma intercessão entre le peuple entre o povo et l'éternel. e Deus. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Precisamos de homem de Deus. Soutenons les hommes de Dieu en ce temps de la crise. Devemos apoiar os homens de Deus. Alléluia. Alléluia. Pour être pandémie contre la montée. Para aí que essa pandemia não entra na casa deles. Imagine, Yaya, Imagina, meu une amado. pandémie qui nous a passé. Uma pandemia vai tocar Oui, o est-ce que vous pastor. avez un membre et un famille à Vai passer? pegar o membro da família do Est-ce pastor. qu'on semble la bien? Será que vai conseguir orar? En prier bien te. Não vai conseguir orar. Tout changer façon de prier. Vai mudar na nossa Au lieu de nous allons focaliser seulement dans nos familles. Em vez de se focalizar somente nas suas Mais famílias, toi, tu as la paix, bah, tout nous soucie. devemos olhar também outras Il y a pessoas. des pasteurs. As Oui, pastores parce qu'en accord, il y a Christ. que estão no corpo de Il Cristo. y a des pasteurs en Italie. As pastores na Il y a Itália. des pasteurs en France. Há pastor na Il y a França. des pasteurs en Afrique. Há pastor na Dans la África. poste, il y a intercession dans Bisso. Precisa da nossa Dans la intercessão. poste de Nzambe. Donc, Precisa. il y a une adoration pas y aller. Deus, nós devemos subir essa À adoração. cause de Bango. Por causa deles. Namoni bana Nzambe. Eu vi filho de Et Deus. atteint la pandémie. Oyo. Vai atingir essa pandemia. Ceux qui bana Nzambe va atteindre. Seus filhos de Deus estão atingidos. Même les hommes de Dieu sont vulnérables. Até os homens de Deus são vulneráveis. Dieu a besoin de nos prières. Deus precisa das nossas orações. Donc, Kangamanaba Mardoché. Vamos ficar junto com os Mardoqueus. Alléluia. Alléluia. Mardoché a tenu la question, Maloba. Mardoqueu
confiance par rapport à ce que nous sommes. Azalaki mentor. Il y a un mentor pour elle. Mentor ya Esther. Mentor d'Esther. Bible lobi hein. A bien dit ce qu'il dit. Babi Esther abandaki kotosa Mardoché même tant akomaki reine. Esther t'avait obéi à Mardoché même quand nous venons marier. Atali position na yete. Elle a non lieu à sa position. Atali rang na yete. Elle n'a lieu à sa Mais elle a position. compris. Parce qu'elle a Si été je suis ici, si je suis qui c'est à cause de cet homme. et grâce à ce Soki Mardoché sinon elle a Mardoché. nangana zala reine te. Ah non, il y a si Nangana Mardoché. ba na église. Signifie qu'on va Soki faire ba pasteur te. sinon force Donc pasteur. ozala tozate. Nous pensons que nous sommes aujourd'hui. Donc komona position na biso te. Nous podemos faire notre Donc position. komona te biso tozali. Nous podemos olhar o que somos. Mais to comprendre eloko nzamba chakati na bango. Devemos entender o que Deus colocou Il y a dentro quelque dele. chose en eux. Há uma coisa Oza dentro kati na deles biso te. que não são dentro Ozo de nós. senga keloko eza kati na biso. Que precisa de algo que não está dentro de Eke na nós. kobima. Para sair. Yoka, Escuta, minha amada. Eli azalaki rejeté. Ele era rejeitado, Na kata Silo. abandonado no silo. Bible lobi, A Bíblia diz: Zamba poni Samuel. Deus escolheu Samuel. Bazolala na temple moko. Estava dormindo no mesmo tempo. Samuel, Samuel, Zamba eko se révéler pa na ye. Deus se revelou diante dele. Alobi na bengi Samuel. Ele chamou Pour Samuel. la première fois. Primeira vez. Samuel qui n'avait pas l'expérience. O Samuel que ainda não teve experiência. Akepa Eli. Ele foi até Eli. Abi mon père, tu m'as appelé. Fala, meu pai, você me chamou? Abi non. Ele falou que Je não. ne t'ai pas appelé. Eu não te chamei. Retourne dormir. Volta a dormir. Azongi. Ele Pour voltou. la deuxième fois. Segunda vez. Wango Eli sosu. Essa voz chegou de novo. Akesu e pas Eli. Ele voltou até Eli. Tala. Olha. 3 ans d'expérience na Nzambe. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus. Alobi na ye. Ele falou para ele: Mon enfant. Meu filho, Soko yogisu mumongo se wana. você ouça ainda essa voz, Loba boye. fala o seguinte: Kobakisa te. não acrescenta, Kolongola te. não retira. Loba, hein? Fala, Parle. Fala. Éternel. Senhor Car ton Deus, serviteur. pois sou servo, está te ouvindo. Apesi clé. Ele lhe deu a chave, Apé formule. ele lhe deu a formule. Tangu la 3e fois Djamba ye. Quando a terceira vez Deus chegou, Abengi Samuel. ele chamou Samuel. Samuel. Samuel, Alobi kaka ndenge Eli ayebisaki. ele falou do mesmo jeito que Elias Alobi, falou para ele. parle éternel. Ele falou: fala, eterno Deus, Car ton serviteur écoute. pois o seu servo está ouvindo. Robinet fungwamaki. Ah, o teu anel se Tu abriu. as commencé à parler. Deus começou a falar, Abano révéler ma começou a revelar as coisas. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas souverain. Deus não é soberano. Akokaki ko révéler était Ele não poderia lhe revelar sans sozinho, qu'elle soit formée. sem pegar Oui, essa maneira. il pouvait le faire. Sim, ele Mais poderia attends fazer. ici. Mas ele mostrou para ele: Mutuana. essa pessoa Ça très utile pour toi. é muito útil para você. Il a quelque chose que toi tu n'en as pas. Ele tem algo que você não tem. Tu peux avoir 2 millions. Você pode ter Tu peux milhões. avoir toute la beauté du Você monde. pode ter a beleza do mundo. Mais tu as besoin de quelque chose pour te vivre dans le fond. Mas você precisa de algo para sua vida se Et abrir. la chose que tu as besoin, c'est de Mardoché. É a coisa que você precisa estar perto do Mardoqueu. On pose à la une étoile. Você pode ser uma estrela. On pose à la une élue parmi les Você choisis. pode ser uma eleita. Rose à la carte alliance. Você pode ser eleito numa Mais si aliança. tu n'arrives pas à écouter Mardoché, Mas se você não está conseguindo ouvir Mardoqueu, là c'est pas une soubazo la yo pour rouler. o lugar onde a pessoa está chorando, você também vai chorar. Que Dieu bénisse notre révérend. Que Deus abençoe nosso Pour reverendo. cette initiative. Nessa iniciativa. Vraiment, il est inspiré par Ele é l'Éternel. inspirado do Espírito Santo. Por Por isso que eu falei ontem. l'église peut être fermée, mais Dieu n'est pas fermé. A igreja pode ser fechada, mas Deus não é fechado. Alléluia. Alléluia. Inspiration ou révérence. Essa inspiração que eu Être revelo dans la présence de Dieu. de ficar na presença de Deus. Ils ont ranimé ma vie. Está dando força na vida das pessoas. As coisas que estamos aqui a fazer, você nem sabe o que Les está choses de Dieu acontecendo. sont spirituelles. As coisas de Deus é Et espiritual. non par le pensée. Não anda segundo os pensamentos. Quand toi tu pries, Quando você ora, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde você terrestre. não está sabendo o que está acontecendo no mundo do extremo. Beaucoup de familles sont désespérées. Várias famílias estão no Parce desespero. que bateau soba sala nini. Não está sabendo o que vão fazer. Na tango oyo, Neste momento, atotindeli mutu million, aibe mesmo que importance. você vai enviar os milhões, não vai conseguir fazer o que vai Atokabeli fazer. mutu mutuka, aibe importance na Mesmo que moto. você vai dar um carro para essas pessoas, não vai ter importância para eles. Pesa ta ye logi ya mamoto, aibe importance Vai na dar até uma moto. roupa de valor, não vai saber a Mais non, importância. batana mo besoin lelo. Mas que as coisas que a gente precisa hoje, Ayoka ainsi dit le Seigneur concernant ele coronavirus. a palavra de Deus que vem do Deus. Et là dans l'église, Eu queria falar na igreja. yoka ce que Dieu dit. Ouça o que Deus está C'est falando. par un prophète. Esse é continente. Israël fut protégé. Israel Et foi c'est par un prophète E no canal
Qui libérer. serait bon libérer. Que mon Dieu vous Que bénisse. Deus te abençoe. Aleluia. Est-ce que tu peux te levanter ensemble là? Podemos se colocar de pé para orar. Est-ce qu'on peut prier à l'Éternel Podemos orar a Deus. pour soutenir Basali na Nzambe? Podemos sustentar os servos de Deus. Bana Nzambe. Nous avons un ange au Nzamba Pesa Biso na Cristo sem fronteira. Temos um anjo da igreja que Deus nos deu aqui no Cristo Sem Il a Fronteira. une femme et il a des enfants. Ele tem uma mulher, ele tem Il crianças. faut la protéger. Ele tem que ser La protegido. garder. Ele tem que ser Bana guardado. Nzambe. Fala a Deus, Bate na ye. protege seu Sala filho. na ye. Fica com ele. Inspirez sur davantage. Inspira mais a sua palavra. Porque azala. Porque ele seja La voix autorisée de Dieu dans cette uma voz communauté. autorizada para você, Senhor. Élevons mon voix et prions le Seigneur. Vamos falar, vamos orar. Alléluia. Aleluia. Ekotika mosena anasema Mungu na yote ni kwa. Ekotika mosena na Mungu na yote Yesu. Papa, nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Papa, lobela mosena yote na Yesu. Papa, lobela mosena yote Yesu. Papa, lobela mosena yote Yesu. Utilise puissamment ton serviteur. Utilise puissamment ton serviteur, Père de gloire. Nous obéissons na yo Nzambe na nkombo. Nous obéissons na yo Nzambe na bitombo. Nzambe bonganite papa. Je recommande ton serviteur entre tes mains. Papa lobela biso na porte lelo. Papa nous obéissons na yo Nzambe na nguya. Nous obéissons na yo Nzambe na bitombo. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains. O servo de Deus Edgar vai colocar. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu. Vamos orar por tudo, todos os homens de Deus que está aqui no corpo de Cristo, que está na Europa, que está na América, que está na África, que está numa situação difícil. Assim há uma pessoa que são contaminados. Fala que Deus possa salvar seus servos, que Deus tome misericórdia deles. Se há alguma pessoa que deixou o ministério, que fazer um compromisso com o mundo, fala que Deus te tira da prisão. Fala que Deus possa restaurar a vida do servo dele. Aleluia. Lobo
Hey,
Joue toi, mon Dieu, au Seigneur. Et le mot de les panza Il faut être dans la famille. en faveur de ma botte. La face de la terre. Il y a un kilo. Et que ta famille est chorando. Tala ma botte zolela. Quand tu sois chorando, Bate bele bazolela. sans espérance. Sans espoir. À nos hôpitaux. Amsuna bopito. A médecine não tem mais nada que fazer. Matineza sunelo ko salate. Como dizer para o Senhor? Zoto ko lebe panza. Entra com providência. Yawe kota na providence Da na. vitória. Pese longa. Da saúde. Pesa kimbi santé. Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. Tokopesa ye merci. Pour la prière ya lelo. Yawe nzamba yoki mabondeli na biso. Tobondeli bongo haleluya. Topesi merci nzambe na boya. Topesi merci nzambe na lelo. Seigneur, merci. Frère Blaise Akobonde les panza. Va agradecer au Seigneur pour tout ce qui est opéré esta noite. Vai abençoar nossa volta. Vai abençoar todas as famílias. E na semana nós tocamos a bênção apostólica. Pai, tu diz, como foi a promessa. Mogotea para nos habitar sobre o mundo. Aleluia. Para nos habitar como se mundo na casa. Aleluia. Os alinhados, os ali fidéis. Merci pour ta fidélité manifestée. Aleluia. Mogotea poussa les para nos habitar ta zona. Papa, tu poussa aqui na bouteille de banhar muito tempo não que. Tu poussa les para uns anos ali na cidade fidéis que pelo pai. Aí tu zoom nos habitar pelo sangue muito. Amém. Tu zoom que vai na química muito pelo pai. O manifester volume muito na bouteille. O manifester force puissance muito pelo pai. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des têtes. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes des fils du grand roi. Au nom de Jésus. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Nous sommes les conduits de Jésus. Alléluia. Merci de la présence de mon Dieu Père. Dans ma bonté, mon Dieu, mon Père. Comme on a votre amis restaurés, mon Dieu Père. Comme on est tué sur la bonté de mon Père. Comme on a votre fou, mon Dieu Père. Merci de la présence de mon Dieu Père.
Merci mon Dieu, papa. Parce que comme vous avez sur la boutou, mon Dieu, papa. On peut ceux qui vont que le père s'accapé, mon Dieu, papa. Père, merci de qui vient dans le data. Nous sommes sur la qui vient sur le scénario. Tout le monde qui m'a dit la mission de data. Amen. Autant mon azar data, on va comprendre, mon Dieu, tes alliés à yo, mon Dieu. Père, je t'implore encore une fois la bouteille de data. Père, mon lit, mon layo. Vous allez supérieur, mon Dieu, papa. Et ça va casser la mission. Et là, ta mission, mon Dieu, papa. Et que ça soit fort, mon Dieu, papa. Vous allez bon, à guerre, et parfait, excellent, par exemple. Alléluia. Comprendre, mon Dieu, Père. Père, nous sommes de lumière. Enfin, quand tu vas comprendre, mon Dieu, Père, vous allez mourir, mon Dieu, Père. Enfin, quand tu vas comprendre, mon Dieu, Père, c'est toi le Seigneur, c'est toi le Sauveur, mon Dieu, Père. Papa, il y a mal sur ta table. Papa, nous sommes dans tout le monde, sur ta table. Mais la seule pécanayo, garde nos vies. Et vous allez faire refuge dans le saut. Et vous allez mon Dieu, Papa. Oh, nous sommes dans la vie dans le saut. À côté de ma boum, sur ta table. De loin de près. Il y a ma pensée, il y a ma l'orateur de ta table. Il y a ma action, mon Dieu. Ma réaction, mon Dieu, Papa. Et qu'on honore, ma coutanayo. Le Dieu de toute force, le Dieu de puissance, le dernier, déterminé, puissant, guerrier, fort de forme, pas l'esprit de garde nos vies, mon Dieu, Papa. Je pose la télévision de ta, c'est sa mission, Papa. Je n'aime au corps qui vient. Donc, pousse la première fois, la présence dans l'eau, on a pour tout le monde qui vous aime de ta. Utilise encore, mon Dieu, Papa, tes serviteurs puissamment, mon Dieu, Papa. Bénis ton peuple. On va s'abonner au tata, ça va casser ma mose de tata. On va s'abonner au tata, ça va y aller, Papa, jusqu'à le dans l'âme. Que ta lumière, mon Dieu, Papa, est manifestée. On va venir, mission, Papa, jusqu'à le Kumunayo, garde nos vies, garde tes serviteurs, mon Dieu, Papa, garde ton peuple, Papa, ainsi, nous avons prié, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, en son nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Junto com uma pessoa, se a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bien-aimés, à travers au vivo. Justement, que tu nous accompagnando. Onde tiver na tua casa. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Bien-aimés, garder toujours même attitude. Vamos com essa atitude. Na prière. De oração. La prière de juste a une grande efficacité. A oração do justo tem muitos efeitos. Bien-aimés, se Deus faz a graça. Se Cristo voltar. Se Deus permitir. Amanhã estaremos aqui. A partir de 19h30. À 19h30. Vamos seguir o plano do governo. Se Deus permitir. Seguindo o decreto. Até domingo. Teremos culto domingo. Amen. Bien-aimés, que Deus abençoe nossas vidas. E vamos na paz. Que Deus abençoe nossas vidas. Amém.